Professor, uma das coisas que você falou aí, que foi, a frase mais célebre de Sócrates, como é que como é que você ao perceber que o que ele está falando é verdade, isso te causa angústia? Porque para mim, bom, eu já estou fazendo esse programa aqui, vai fazer 7 anos. Isso quer dizer que eu já conversei com um monte de gente, né? E à medida que eu vou conversando com as pessoas, eu vou entendendo que existem outros pontos de vista, outras maneiras de enxergar a vida e até o mesmo fato de vários ângulos diferentes, com ideias igualmente válidas, igual a gente já falou aqui também. E o efeito disso é a percepção, no fim das contas, que só sei que nada sei, cara. Isso, e claro. Toda vez que que eu vou conversar com alguém que existe ali naquela conversa algo que, obviamente, eu não sei, isso abre todo um novo universo para ser explorado de coisas que eu não sabia que existiam, né? Agora, imagina isso numa base diária. Praticamente todo dia acontece comigo. E a sensação que eu tenho é de uma confusão. Não sei se confusão é a melhor palavra, mas quando alguém me pergunta, por exemplo, a minha opinião sobre algum assunto, a minha tendência é dizer para essa pessoa todos os pontos de vista que eu já tive acesso. E aí eu acabo sendo taxado como o cara que fica em cima do muro. Mas o ponto não é esse. Como é que a gente faz para ter clareza, então? Porque eu só sei que nada sei, cara. Mas a expressão só sei de nada sei, utilizada pelo Sócrates há 2.500 anos, ela não é uma demonstração de absoluta ignorância, mas uma expressão de humildade de que não se sabe tudo. Uhum. Porque uma pessoa que supuser que tudo sabe, ela vai primeiro iludir-se. Há uma diferença brutal, e eu falo isso com frequência, entre autoestima e autoengano. Uhum. Né? Autoestima é você ter, né, uma noção daquilo que é capaz, da tua possibilidade. Autoengano já é iludir-se imaginando que é mais do que é. Uhum. Né? O Mário Quintana, que eu citei há pouco, dizia: quem pretende apenas a glória não a merece. Né? Quem pretende apenas a glória não a merece. Por quê? Porque aí há uma marca de arrogância dentro do que se tem. Você identificou algo que é muito especial. Quando o mundo do Renascimento, há 500 anos, trouxe algumas tecnologias de aperfeiçoamento da nossa capacidade, e vou pegar duas delas, o microscópio e o telescópio. O enxergar no mínimo e o enxergar no máximo. O pegar o mais fundo e o pegar o mais distante. Essas duas tecnologias, no caso, dois aparatos, ampliaram imensamente a nossa capacidade de desconhecimento. Porque havia coisas que a gente, porque não via, ao olhar no microscópio, notou o quanto ampliou o que se desconhecia. O mesmo em relação ao telescópio. A gente não sabia que não sabia tanta coisa. Então, evidentemente que quanto mais você avança numa percepção das coisas, num conhecimento, todos os programas e conversas que você já teve, isso mostra o quanto que aquilo que você sabe é relevante, mas não é só você que sabe coisas que sejam relevantes. Uhum. Segundo, que é preciso levar em conta o que outras pessoas trazem. Uma das marcas que eu insisto no cotidiano é: pense com a sua cabeça, mas não pense só com a tua cabeça. Pense com a sua cabeça, tem autonomia, tem a capacidade de liberdade, mas não pense só com a tua cabeça, porque, tal como a inteligência artificial tem a tendência de nos agradar, uma das dificuldades que ela vem apresentando é que ela é muito condescendente, né? Ela é muito afável comigo, porque ela quer que eu goste e continue, e eu também tenho essa tendência comigo mesmo. Né? Isto é, eu sou mais condescendente comigo. Então, para eu poder pensar melhor com a minha cabeça, eu preciso de quem não pensa como eu. É verdade. E do mesmo modo, porque é isso que vai ampliar o meu repertório. Você pergunta: e onde que eu finco a certeza? Porque, afinal, se eu ouço dezenas e dezenas de opiniões, qual é a correta? De maneira geral, a ideia de algo correto na história é um consenso eventual e episódico. Né? Aquilo que, neste momento, nós consideramos, né, o mais verdadeiro. Portanto, vou voltar a um ponto da nossa conversa no início. A verdade é relativa. Verdade relativa não significa que qualquer verdade vale. Significa que ela só é compreensível em relação ao contexto histórico, aquele momento, aquela circunstância. Eu não posso chamar Sócrates de machista.
embora ele tivesse uma série de reflexões que colocam o mundo masculino como superior ao feminino. Por que eu não posso? Porque o conceito é de agora. Uhum. Eu não posso dizer que Aristóteles, quando no livro dele sobre ética, ele diz: o homem tem que se comportar como na natureza. Na natureza, toda fêmea obedece ao macho. Aí eu digo assim, tá vendo? Sócrates era também, e Aristóteles era um porco chauvinista. Esse é um conceito que está desfocado. Se você pegar um dos mandamentos da lei mosaica, que muitos chamam de os 10 mandamentos, um deles, hoje traduzido, é não cobiçar a mulher do próximo. No original, ele está escrito não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Porque o mandamento se refere à propriedade, ele não se refere à fidelidade. Se eu for atualizar o mandamento agora e quiser respeitar, ele teria de ser, independentemente de religião, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher da próxima, não cobiçar o homem da próxima, não cobiçar o homem do próximo. Você diz assim, mas que loucura, isso aí é uma perda, a humanidade está perdida. Não, é em relação ao tempo, né, ao modo. Né? Nesse sentido, a gente olha esses caminhos e fica imaginando, será que a gente é capaz, né, de fazer com que as opiniões tenham um ponto de certeza? Meu primeiro livro, eu publiquei alguns livros, mas o meu primeiro foi sobre o filósofo Descartes. E Descartes é o pensador da dúvida metódica. Ele se colocou um dia, ali no século XVII, a mesma pergunta que você se fez. Se tem tantas coisas para saber e para desconhecer, onde que eu sento para não cair? Isto é, qual é o edifício que eu vou levantar que seja sólido, qual é a base? Ele disse, eu só consigo, escreveu Descartes, só consigo entender isso duvidando de todas as coisas para que eu tenha clareza se elas são sólidas ou não. Só tem uma coisa possível. Ao duvidar de tudo, achar algo que não seja passível de dúvida, que seja indubitável. Ele diz, eu posso duvidar de todas as coisas, menos de uma coisa, da dúvida. Parece agora assim, não, mas isso imagina um filósofo, para que um cara precisa escrever isso? Isso é evidente. Não, a coisa é um pouco mais séria. Se a dúvida é indubitável, o próximo passo dele é, eu só posso duvidar porque eu penso. Então o fundamento da minha existência é o pensamento. Penso, logo existo. Ora, esse passo dado, ele vem com uma série de movimentos que buscam firmar como é que nós podemos conviver com um consenso básico em relação àquilo que aceitamos ou não. O maior risco do relativismo nos tempos atuais, na política, na comunidade, né, na convivência familiar, é dizer, então, cada um tem direito à sua opinião. Claro que tem direito, mas ter direito é diferente de estar certo. Você diz, ué, e quem que está certo? Está certa ou certa aquela pessoa que encontra algo, né, que provado na prática se dá como sendo a referência, né, para aquele passo. A ciência lida como sendo a comprovação, né? Uma das coisas mais fortes é que em ciência, especialmente a ciência experimental, é correto e verdadeiro aquilo que se mostrar correto e verdadeiro na comprovação, de que o critério de verdade é a prática. Volto à filosofia. Os gregos antigos davam um nome técnico para mera opinião, que a gente chamaria hoje de axiologia, mas em grego era doxa. Né? Há pessoas que têm uma opinião reta, que é ortodoxa, e tem pessoas que têm opinião variada, que é heterodoxa. Eu prefiro a heterodoxia por uma razão. Há uma frase antiga que diz, muito cuidado com uma pessoa de um único livro. Aquela que tem um único livro e, portanto, nunca folheou outros. O melhor modo daquilo que você faz no teu dia a dia é poder olhar esse conjunto, né, de opiniões que recolhe nas conversas, nas entrevistas, no podcast, e dizer, bom, agora posso fazer uma escolha na multiplicidade. Porque fazer escolha na ausência da multiplicidade é o que a gente chama de escolha de Adão. Deus faz Adão, numa das narrativas, né, dentro do livro hebraico, depois ele faz a Eva, chama o Adão e diz, agora vai e escolha uma mulher. É bom. Essa é a ideia da escolha de Adão, em que você tem, né, uma única possibilidade, ela não é uma escolha. Para que haja escolha,
tem que haver uma ampliação, né, dessa capacidade. E o microscópio e o telescópio mostraram o quanto que a gente é capaz de saber, mas também o quanto que a gente desconhece. E eu acho bom. Meu maior sonho quando criança em Londrina, quando eu tinha que ir para a escola fazer prova, eu ficava amaldiçoando uma situação que era: por que eu não nasci sabendo? Quando eu tinha que estudar, que eu tinha que ficar horas debruçado em cima de algo, por que eu não nasci sabendo? E aí eu só fui entender mais tarde que minha maior limitação seria ter nascido sabendo. Porque se eu nascesse sabendo, eu só saberia aquilo que já sabia ao nascer. Porque eu não nasci sabendo, eu sou capaz de saber coisas que não estavam no meu ponto de partida. Nesse sentido, que bom que a gente não nasce sabendo. Que bom que eu sou capaz, como Descartes lembrava, né, de ter dúvidas e de procurar outros caminhos. Afinal, né, a gente é capaz de ampliar quando encontra desejo de ampliação.